O bairro mais novo de Copenhague, Orested, é considerado uma versão moderna de Frederiksstad, uma nova cidade, erguida em um campo vazio, onde nada existe. Tudo é possível. No meio do comum, há uma abundância de possibilidades para desenvolver novas espécies de arquitetura. As casas VM eram um quebra-cabeça 3D de apartamentos. VM Mountain é uma inclinação artificial da Vila Jardins. Recentemente, nós fomos contratados para desenhar uma casa, ou talvez duas, um bloco gigantesco e uma pequena torre. Aqui é uma enorme área verde, no meio de Copenhague, o dobro do tamanho de Darrehaven e do porto de Copenhague, que se estende, desde Kondeluden, todo o caminho até a cidade de Nordhaven. Orested situa-se em uma faixa ao longo do metrô, que liga a cidade ao interior da área verde. No final de Orested é o nosso local, no novo bairro, que se destina a ser a versão moderna de Frederiksstad. Se aumentar o zoom, é simplesmente o nosso trabalho, dentro desse bloco de construção, para criar 500 habitações e 400 espaços de trabalho. No meio do bloco, precisamos fazer uma pequena torre. Os edifícios adjacentes são um complexo de escritórios. Ao invés de fundir a torre e o bloco, propomos uma divisão de células urbanas, separando os dois blocos um do outro e, simultaneamente, dando ao terceiro uma nova praça. Se ampliarmos esse bloco emergente, no momento em que o bloco desaparece, a torre cai no meio de uma praça. Em vez de ser um apêndice estranho no bloco, torna-se um campanário autônomo, similar à famosa torre da igreja, sob o mercado em Veneza. Um monólito completamente cercado por um contexto urbano, sendo uma torre de Copenhagen definida, torres tradicionais da cidade e pináculos. Isso não deve ser um arranha-céu gigante, mas uma torre alta e esbelta, de apenas 160 metros quadrados, equivalente a uma casa típica de família. Imagine você, uma casa de família em 16 andares. As proporções também são corrigidas, 10 por 16 metros para o sul. No topo do edifício funciona perfeitamente. As residências têm uma visão perfeita, com vista para o telhado do nosso bloco. Mas os pisos inferiores olham diretamente para a parte de trás do bloco. Nós simplesmente torcemos a parte de baixo, assim, e as residências olham para o sudoeste em direção à praça. O resultado é uma torre torcida, igual a uma caixa de leite amassada. Arquitetonicamente, o resultado é uma empena triangular. Aqui, ele realmente nos faz lembrar a propriedade de um edifício comercial tradicional. A empena inclinada na torre dá uma forma moderna. Essa foi a pequena torre. Agora vamos para os últimos 57 mil metros quadrados do bloco gigantesco. É uma casa grande, uma casa muito grande. Na verdade, é tão grande que atravessa a fronteira entre a construção e o planejamento da cidade. Um bairro inteiro concebido de uma vez só, como um edifício. A arquitetura é mais atraente, com linhas simples e ideias claras. A cidade, por outro lado, torna-se viva, quando ela é rica em experiências e surpresas. Portanto, o desafio paradoxal é, simultaneamente, criar simplicidade e variedade, diversidade e coerência. Em outras palavras, para criar uma cidade no prédio. Hoje, ao criar uma nova vizinhança ou um novo prédio, tentamos recriar a variedade encontrada na cidade histórica. Mas como você recria isso? Fazendo alguma coisa que se assemelhe a uma cidade histórica. Em alguns lugares, foram feitas tentativas para criar a variedade aparente de edifícios de Nyhavn, por ter uma planta para todas as casas e arquitetos diferentes para projetar as fachadas. Uma variação de 40 centímetros do topo de um edifício de massa totalmente homogêneo. Sabemos disso das cidades em um filme de cowboy. Fachadas diferentes, mas com o interior idêntico. Mas não estamos interessados nesse falso tipo de diferença.
A diferença entre a construção de 30 metros para a esquerda ou direita não é tão grande, mas existe um mundo de diferença entre um edifício de 30 metros para cima e 30 metros para baixo, especialmente se você perguntar a um agente imobiliário. E se, em vez de simular diferentes casas, uma ao lado da outra, nós empilharmos diferentes funções como um bolo de camada urbana, com cada atividade colocada em cima da próxima, em cima da próxima e em cima da próxima. Por exemplo, lojas e escritórios preferem contato direto com os clientes ao nível da rua e grandes pisos interligados. Além disso, eles gostam de luz, mas odeiam a luz solar direta, nos olhos ou na tela do computador. Nós então colocamos toda a parte comercial na parte inferior do edifício. O oposto vale para a habitação, que ama o sol, mas odeia um local térreo, onde as pessoas podem olhar diretamente para o apartamento. Nós, portanto, implantamos todas as habitações em cima das funções comerciais. Mas lojas e escritórios estão em um nível mais baixo do que a habitação. Ao longo das residências, um caminho, um jardim no telhado aparece. Tal como conhecemos de Katroffelhagen, como um jardim na frente privado e um passeio. Imagine se pudéssemos criar a versão moderna de Katroffelhagen, girando o fundo das residências em casas geminadas de 2 andares, com jardins na frente e uma calçada. Assim, as crianças podem ir visitar uns os outros. Em cima das casas geminadas, jogamos uma camada de apartamentos. Apartamentos tradicionais, onde o mais baixo está localizado no 3º e 4º andar. Finalmente, no topo, nós adicionamos 2 pisos com casas geminadas fechadas, com jardins na frente e jardins de cobertura. Temos agora um bolo de camadas, onde cada função tem encontrado seu nicho ideal, no que se diz respeito às necessidades e desejos, como uma simbiose arquitetônica. Mas o plano mestre pede uma passagem direta. Todo o caminho da área verde, através do bloco de construção, para a Praça Heinz Hansens. Para criar esta passagem leste-oeste, nós demos um nó no bloco, convertendo o bloco de 4 lados para uma figura 8, criando 2 novas praças através do cruzamento do pavimento no edifício, como uma conexão direta entre os 2 espaços urbanos no leste e oeste. Como mencionado anteriormente, estão os escritórios, não muito interessados pela claridade. Enquanto as residências usam energia para produzir calor, os escritórios a usam para resfriamento. Assim, nos 2 cantos, o sol reflete. Nós empurramos a parte de escritório por todo o caminho até o chão, no sul e oeste. Para compensar, nós levantamos as funções comerciais a um prédio de escritório de 4 andares. E, ao mesmo tempo, nós levantamos as casas geminadas e os apartamentos em cima, alterando a localização de nordeste para sudoeste ensolarado, onde eles têm uma vista fantástica, acima dos vizinhos do lado oposto e do telhado, todo o caminho até a área verde. No canto oposto, puxamos o bloco inteiro, quase até o chão, para abrir o pátio sudoeste e seus apartamentos, à vista para a área verde, e deixar o pátio tomar banho de sol da tarde. As 2 distorções do bloco, necessárias para otimizar e fornecer o máximo de aproveitamento de luz do dia e luz do sol, faz com que a caminhada seja de subidas e descidas. E é, de fato, um caminho de montanha contínuo, que move todo o caminho para o canto nordeste, conectando-se à parte superior, contínuo com todo o caminho até o topo do bloco, e desse ponto, todo o caminho até o térreo novamente.
Além do café, localizado no canto sudoeste mais baixo, todas as funções de um edifício comum têm se concentrado no ponto onde a figura 8 cruza-se. Como um ponto com foco vertical, nós colocamos todas as atividades sociais diferentes, hall, apartamentos de hóspedes, lounges, cinema e terraço, e ligavam uma escada, que vai e volta pelo vazio interior. Uma torre social que liga as casas, do porão ao sótão. Da vida comercial do espaço urbano, para a vida social das casas, para as varandas dos apartamentos habitados, para os jardins do telhado das casas, para o jardim das casas terraço. 8 House faz uma nova ideia arquitetônica, o que resulta em uma orgia de especialidades diversas. Praças, pátios, escadas, ruas e passeio para caminhadas, onde a via pública, tradicionalmente, está ligada a ter lugar no solo, plana como uma panqueca, como uma cidade privada. 8 House permite a vida social da cidade, para invadir atitudes mais urbanas.